iniciando mais um Saúde no Polo, um programa de informação sobre saúde. E hoje temos o prazer da companhia do Dr. Armando. Armando é cardiologista, intensivista e já atua na nossa cidade há quanto? Há mais de 27 anos. 27 anos. Armando, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso a gente ter você aqui, viu? Bom, obrigado, eu agradeço a doutora Isa, já a conheço há muitos anos. Também a TV Polo, essa oportunidade de a gente esclarecer a população, né, e falar um pouco sobre a área cardiológica, sobre a área das doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólico, né? Então eu estou à sua disposição. E para variar nós temos muitas perguntas, muitas dúvidas. Principalmente, Armando, é essa época do ano, final de ano, férias, início de ano, calor. Quais são as principais doenças mesmo cardiovasculares que afetam a população nesse período? Certo. Como você sabe, Isa, as doenças cardíacas, elas são doenças crônicas, né? São doenças que, uma das ideias que as pessoas não sabem, as doenças do coração não têm cura, né? Então, são tratamentos crônicos a longo prazo, e então você não consegue curar uma hipertensão, você não consegue curar uma insuficiência cardíaca, você não consegue curar uma arritmia, a insuficiência coronariana, né, que é a chamada angina de peito, você não cura, né, você faz alguns procedimentos, que é uma ponte safena, você coloca um stent, mas a doença em si, que é a doença aterosclerótica, que é a doença que leva à obstrução das artérias, ainda hoje, com o avanço da medicina, ela não tem cura. Então, quando o indivíduo é operado do coração, ele faz uma ponte para unicamente o quê? Passar aquele local onde está obstruído o sangue, mas a doença continua. E é uma doença sistêmica, né? A doença aterosclerótica, ela atinge as carótidas. As carótidas são artérias que vão do coração ao cérebro, que é uma grande fonte do acidente vascular cerebral, né? Os derrames cerebrais, né? Que todo mundo conhece. A hipertensão arterial é uma doença que atinge o coração e atinge o cérebro, né? Concomitantemente vai dar os acidentes vasculares cerebrais, né? Tem umas insuficiências cardíacas, né? Que o músculo cardíaco ele perde a força, né, e não consegue, né, bombear todo o sangue que chega nele. Então começa a dar as manifestações, o inchaço nas pernas, a falta de ar, né, o indivíduo não consegue dormir deitado se não for com 2 ou 3 travesseiros, ele acorda à noite com falta de ar, né? As arritmias cardíacas, que são o quê? O coração bate num outro ritmo, não no ritmo normal. Pode ser devido a várias causas, desde a doença de Chagas até uma arritmia própria por uma insuficiência coronariana, uma obstrução de uma artéria. E as obstruções que nós temos nas válvulas do coração também, que é muito comum em criança, as chamadas febre reumática, que leva a uma obstrução da artéria, da válvula mitral. Então, essa grande oportunidade que nós temos é de chamar a atenção das pessoas que as doenças cardíacas elas não têm cura, elas têm controle. E com o controle rígido delas, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos portadores de doenças cardíacas, né? Então, agora nessa época, como você falou, Natal, Ano Novo, né, o que acontece com essas doenças, né? O indivíduo que normalmente ele tem pressão alta, às vezes ele tem uma diabetes associado também, ele tem uma obesidade associada. E com uma época propícia para se comer bem, né, comer, beber, e aí ele esquece de tomar o remédio, ele não faz uma dieta rígida como ele deveria fazer, ele começa a comer mais gordura, o sal e o açúcar, e dentro desses vilões que aparecem, o que é o grande problema hoje para o doente cardíaco e para o doente que normalmente ele anda junto, que é o paciente diabético, é o abuso do açúcar e do álcool.
né? A gordura em si, logicamente, se eu comer alguma coisa gordurosa vai me entupir as artérias, quer dizer, ele vai, mas não vai ser aquela quantidade que vai. Mas existem alguns outros tipos de mudanças, por exemplo, o açúcar. Se o indivíduo é diabético e ele abusa do açúcar, ou abusa do pão, ou abusa da massa, com certeza ele vai ter um nível alto de glicemia e começa a ter os seus sintomas. Pode ter um suor frio, pode ter tontura, ele pode começar a urinar muito, beber muita água e pode levar isso ao nível de açúcar no sangue muito alto, até um coma diabético. Então é muito comum, né, nessa época, essas pessoas que são diabéticas, né, e hipertensas, né, deixarem de tomar o seu remédio de pressão. Eu não vou tomar, que eu vou tomar um vinho, eu vou tomar um uísque, vou comer mais alguma coisa salgada, então eu vou abusar um pouquinho, e aí é que tem o grande problema. Aí sim existe um risco iminente do indivíduo que é hipertenso, ele diminui a medicação ou ele para de tomar a medicação. Aí sim, ele pode ter um risco de ter um acidente vascular cerebral. Ou então ele pode ter o risco de ter uma arritmia maior, tá, naquele momento, e ter uma complicação maior, até uma parada cardíaca ou algo desse tipo. Então, o paciente que é hipertenso hoje, né, hoje nós sabemos que a principal causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares, né? Em seguida vem o câncer, né? E de acordo às vezes com a faixa etária, ela muda um pouco, aí o trauma em si, ele passa um pouco as doenças cardiovasculares de acordo com a idade, né? Então nós sabemos hoje que o maior índice de mortalidade do jovem, né, de 14 anos até os 30 anos de idade, né, não são as doenças cardiovasculares, mas são que os acidentes de moto, automobilístico, o trauma e tudo. Mas tirando essa peculiaridade, hoje a maior causa de morte no país são doenças cardiovasculares e cerebrovascular. Entre elas, a hipertensão arterial, os acidentes vasculares cerebrais, a insuficiência coronariana, o infarto agudo do miocárdio, né? Então, normalmente essas doenças, elas são doenças crônicas e elas seguem normalmente com alguns parâmetros, né, que os pacientes que já são portadores saibam disso. Então, o primeiro parâmetro que eu chamo é o problema da alimentação, né? A alimentação é uma coisa extremamente importante. Hoje há um trabalho feito no Japão que diz que a alimentação e a atividade física ela é responsável por 70% do êxito do tratamento. 30% fica com medicamento. Então, isso daí é um dado muito importante para que as pessoas tenham as suas mudanças de hábitos hoje, né? Então, nós vimos aqui que o paciente que é hipertenso, o paciente que tem algum problema cardiológico, e dentro desses problemas cardiológicos, às vezes está associado o aumento do peso, sobrepeso dentro desses pacientes, e aí sim é que as coisas começam a complicar cada vez mais, né? Porque não basta apenas ele tomar a medicação, um exemplo de um paciente que é portador de pressão arterial. Ele tem que fazer uma atividade física, ele tem que procurar um médico para saber qual é o tipo de atividade física o ideal para ele, porque hoje a atividade física ela está entrando no rol das medicações. Hoje o médico ele prescreve atividade física como prescreve um medicamento. Isso. Então é uma coisa extremamente importante hoje que tipo de atividade física hoje nós estamos indicando, né? Em seguida também nós temos a parte da diabetes, né? Da alimentação em si, né? A alimentação também para um paciente hipertenso, né? Nós sabemos que é uma alimentação que ele tem que fazer com baixo níveis de sal, porque o sal ele aumenta muito a pressão. E nós também temos alguns pacientes que são interessantes. São pacientes que a gente chama assim sódio dependente, sal dependente. E tem hipertensos que não são sal dependente. Então, às vezes, o abuso de sal em alguns tipos de pacientes não dá uma repercussão tão grande quanto em outros. Então, isso daí é tudo uma área da medicina que está sendo desenvolvida
e cada vez mais ela está levando para a orientação dos pacientes. Armando, a gente vai ter que dar uma paradinha para o breve intervalo e vamos continuar, porque está muito interessante o que você falou, principalmente por ser doença crônica, doença que tem controle, não tem cura. E no próximo intervalo nós vamos falar também sobre como prevenir, para você não chegar a essa doença que não tem cura. Tá bom? Daqui a pouco nós voltamos.